Sejam bem-vindos à nossa aula de Química Ambiental. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior. E essa é a nossa quarta videoaula. Estamos trabalhando neste momento a hidrosfera. Vamos continuar então com a química da hidrosfera. Neste estudo, entraremos nos parâmetros químicos, que na verdade é esse o ponto culminante deste assunto, chamado hidrosfera, que é de química ambiental. E também, claro, o momento em que eu particularmente gosto mais, que vai envolver a química. E nós vamos trabalhar o ponto número 1, a dureza total. Vou explicar detalhadamente o que é. Sólidos totais e a condutividade elétrica. Quero lembrar para vocês que todos os vídeos que são produzidos por mim, o professor José Pinheiro. Parâmetros químicos da água, a dureza total. Vamos observar aqui o que está dizendo, vou tentar explicar para vocês de forma mais clara possível. Por isso que é colocado em figuras geométricas, em retângulos aqui para ser breve e direto. Então, a dureza total ela é calculada como sendo a soma das concentrações de íons cálcio e magnésio na água. Isso já ocorre naturalmente nas águas, expressos como carbonato de cálcio. Por que carbonato de cálcio? O carbonato, que é o íon CO3-2, ele tem o equivalente da carga tanto do magnésio, que é mais 2, e do cálcio, que é mais 2. Moral da história. A relação entre cálcio e magnésio e carbonato é sempre a mesma. Se você calcular tecnicamente, em mols, você está calculando o equivalente do outro. Então, a dureza é calculada como sendo a soma das concentrações de íons cálcio e magnésio na água, e que são expressos como carbonato de cálcio. A dureza de uma água pode ser temporária ou permanente. A dureza temporária, também chamada de dureza de carbonatos, é ocasionada pela presença de bicarbonatos de cálcio e magnésio. Esse tipo de dureza resiste à ação dos sabões, que na verdade dureza, o termo dureza aqui está relacionado ao seguinte, ao fato de não produzir espuma, tá? E provoca incrustações. O que é isso? São aqueles entupimentos de canos, de tubulações por onde circula a água. É denominada de temporária porque os bicarbonatos, pela ação do calor, se decompõem em gás carbônico, água e carbonatos insolúveis que se precipitam. Então, nós temos essa ação que nós chamamos de dureza, que na verdade está relacionada principalmente a essa atividade de não produzir espuma. Mas a gente vai estudar mais coisas adiante. A dureza permanente, que não é relacionada aos bicarbonatos, também chamada de dureza de não carbonatos, é devido à presença de sulfatos, cloretos e nitratos de cálcio e magnésio, dureza permanente, diferente desta daqui que é temporária. E o que é que ocorre com ela? Ela resiste também à ação dos sabões, ou seja, não fabrica, não produz, não gera espuma com tanta quantidade como é ocasionado com uma água que não tenha tanto cálcio e magnésio, mas não produz incrustações por serem seus sais muito solúveis na água. E eu faço questão de dizer principalmente os cloretos e os nitratos. Não se decompõem pela ação do calor. Olha só. A portaria do Ministério da Saúde número 2914/2011 estabelece para a dureza total o teor de 500 mg por litro. Toda vez, pessoal, que vier relacionado o termo miligrama por litro é a mesma coisa que ppm, parte por milhão. Então, 500 mg por litro equivale a 500 ppm, assim como, por exemplo, 10 mg por litro equivale a 10 ppm.
em termos de carbonato de cálcio, como o valor máximo permitido para a água potável. Então, só repetindo, que eu tive que explicar algo. A portaria MS número 2914/2011 estabelece para a dureza total o teor de 500 mg por litro, ou seja, 500 ppm. É o que é máximo permitido em termos de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, para uma água potável. Bom, explicado essa propriedade química, né? Vamos ver agora aqui. Observe o vídeo ao lado, utilizando-se de um kit de análise de água para dureza em carbonatos. Tá? Esse vídeo vai durar 182 segundos. 3 minutos mais ou menos. Nós vamos iniciar agora. Nosso aluno agora, o seu José Vinícius, vai colocar um pouco de água, equivalente a uns 20 ml aí dentro. Na verdade é mais para que se tenha um volume apreciável. Mais um pouquinho. Tá bom. Ele vai pegar agora o frasco, o outro, vai abrir e vai colocar água até a marca aferida. Vamos lá. Isso. Coloque até a marca aferida. Esse teste que nós vamos fazer é o teste para a dureza em carbonatos, também chamada de dureza em KH. Tá bom? Isso. Coloque aqui para o canto. Coloque o frasco bem aqui. Agora pegue o reagente. Vamos lá. Agora goteje, só um instante. Você vai gotejar, gota a gota. Comece a colocar. Traga para cá o frasco para ficar mais iluminado. Isso, pode colocar. Até ver se ocorre uma mudança de coloração. Conte as gotas. Vamos. Uma. Agite. Duas. Agite, agite. Calma, calma, calma. Isso. Essa água neste teste, pode deixar. Como ela não ficou verde e ela já ficou logo de imediato vermelha, então não era necessário se colocar o indicador. E nós terminamos então esse primeiro teste em carbonatos. Pode fechar. Conclui-se então um valor abaixo de 30 ppm, terminando o experimento. Então nós terminamos esse vídeo e agora nós vamos continuar. Ele é um vídeo elucidativo, explica muito bem a questão da dureza da água. Então, para este teste, obteve-se o valor de dureza em carbonatos em média de 30 ppm, que é um valor permitido, porém não muito ativo à neutralização dos ácidos. E aí agora, nesse momento, quero falar uma outra coisa para vocês, que é extremamente interessante. Os carbonatos eles têm uma ação sobre ácido, ou seja, esse teste também ele tem como indicativo a capacidade que essa água ela tem para neutralizar ácidos. As melhores águas são as águas que não são ácidas, inclusive para o estômago.
Continuando. Quando se determina a dureza total, a unidade geralmente envolvida é a ppm, partes por milhão. Já comentamos anteriormente. Abordaremos em seguida ppp e ppb, que também é importante para a química ambiental. O principal problema provocado pela água dura nas cidades é a formação de incrustações nas tubulações, além de diminuir a eficiência dos sabões e detergentes, pois impede a formação de espuma. Então isso daqui é extremamente importante para nós entendermos a questão dessa propriedade físico-química chamada dureza. Continuando. Olha, aqui nós temos uma tubulação cheia daquilo que nós chamamos na nossa região de ferrugem. Na verdade, isso aqui são óxidos, resíduos de sais, de carbonato, ou de sulfato, ou de cloreto, ou de nitrato, que estão por aqui. Ó. Isso entope as tubulações. Isso é muito comum, inclusive na nossa região, aqui a região norte. E a água também é rica nesses sais. Bom, vamos falar um bocadinho de concentrações em partes por milhão, ppm e partes por bilhão. Para soluções muito diluídas, ou seja, quando a concentração de substâncias dissolvidas é muito pequena, ainda que possa vir a ser tóxicas, se utiliza o ppm e o ppb, parte por bilhão e parte por milhão. Uma forma conveniente de expressar a concentração é em partes por milhão ou bilhão. E o que é essa concentração, esse CppM? Espero ser aqui o mais breve e claro possível. É a massa do soluto, da substância que está dissolvida, pode ser um sal, um íon, etc. E aí o que acontece? Essa substância ela vai ser dada na seguinte unidade. Ó. A concentração em partes por milhão é a massa do soluto em gramas vezes 10 a menos 6. O que é esse 10 a menos 6? Esse 10 a menos 6 aqui é 1 milhão. Por isso que aqui é ppm. 10 a menos 6 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 6 vezes. Tá, então a concentração em partes por milhão é a massa do soluto em gramas vezes 10 a sexta dividido por massa da solução em gramas, a massa total da solução ou da mistura. A concentração em partes por bilhão é a massa do soluto em gramas vezes 10 elevado a nona, que é 1 bilhão, tá? Dividido pela massa da solução em gramas. Em que CppM é a concentração em partes por milhão. Obviamente, a unidade da massa no numerador e no denominador precisa concordar. Para soluções ainda mais